Bem-vindos, então, pessoal, ao Abfina Talks. A gente está aqui com o assunto IFAs em debate e é muito bom a gente abrir esse espaço para a gente poder discutir junto ao evento que a gente está fazendo aqui na Inovateca do Parque Tecnológico. Está sendo muito bom reunir tantos personagens e players importantes desse cenário que esse tema que a Abfina é o protagonista no Brasil, que é esse debate, entre outras coisas, de IFAs. Ele precisa ser trazido para o debate, então, junto ao IFA Summit que está acontecendo aqui, é muito bom ter esse espaço, e aí a gente espera provocar essas discussões para que, uma vez que a gente retorne para as nossas casas, nossas empresas, nossas instituições, a gente possa multiplicar isso. Então, eu hoje sou coordenador do Instituto Senai de Inovação em Química Verde, aprecio muito esse tema, a gente procura sempre trazer inovação para esse tipo de tema, e a gente só vê a inovação a partir da discussão, da conversa, da colaboração. Por isso que, para começar esse videocast, o importante para a gente é que vocês mesmos se apresentem. Só vou fazer uma breve introdução aqui, que a gente está com o Jorge, que vem da Libs, a Sara Antunes, que vem da Oli, e o Murilo, que vem da Globe. Né? Mas gostaria que vocês mesmos se apresentassem, mas me permitam já fazer o gancho. Nós estamos aqui para pensar e a sustentabilidade, onde entra nessa equação. Né? Sendo que sustentabilidade já não é mais aquele greenwashing, nós não aceitamos mais jogar a palavra sem significado, né? E vocês são grandes defensores disso, como nós sabemos. Então, onde entra a sustentabilidade nessa equação? Mas aproveitem e vou passar primeiro para a Sara, que se apresente para a gente. Joia, obrigada mais uma vez por estar aqui com vocês hoje, pelo convite para integrar esse painel e automaticamente esse webcast também na Abfina. Bom, eu sou a Sara Antunes, sou criadora de conteúdo no LinkedIn na área de sustentabilidade. Também sou engenheira ambiental e sanitarista e participo há mais ou menos uns 7 anos desse universo ESG, sustentabilidade corporativa e meio ambiente também, né? Principalmente com licenciamento ambiental nas empresas. Então, o mercado regulado, a gente já tem aí uma certa experiência. E aí, pegando o gancho, né, como você já trouxe, Giovanni, sobre essa questão da sustentabilidade, né? Antes de passar a palavra, eu já ponho ali o meu pé de que a sustentabilidade, ela tem uma demanda, de fato, extremamente integrativa para que ela se torne parte da cultura, para que ela não seja uma agenda avulsa, que não participe do processo produtivo, das análises e das decisões também de uma empresa. Os stakeholders, eles vão ser um papel super importante dentro dessa tomada de decisão do processo, mas também olhar para os indicadores nos quais a gente já tem resultado e mensuração possível para conseguir trazer, né, esse debate para o centro da organização, para essas tomadas de decisão. Eu acho que para ela sair desse campo de fala, de discurso e entrar na prática, essa é uma das demandas mais necessárias. Murilo? Bom, queria também reiterar aqui o meu agradecimento pelo convite, tanto pelo painel quanto por estar participando aqui do videocast. É um prazer e certamente um privilégio poder participar de um evento como esse. E sou Murilo, estou atualmente como coordenador de ESG na Globe Química. Eu iniciei no mundo farmacêutico em 2014, eu iniciei em indústria farmacêutica e desde então só mudei agora para o ramo farmoquímico, mas ainda assim, né? Tá intimamente ligado. Com certeza. E até ano passado eu atuava como especialista de desenvolvimento analítico. Eu sou especialista em desenvolvimento de métodos por HPLC. E deu uma virada de chave, né, pro mundo ESG. Porque, querendo ou não, você vai concordar comigo que a gente trabalha com muitos dados. Total. E sobre a sustentabilidade, teve até um insight que eu tive durante o painel, que foi: a sustentabilidade, ela tem que virar um hábito. Pensar sustentável tem que ser um hábito. É aquela história, né? Eu vou deixar eu vou ter que acordar todo dia de manhã para ir fazer exercício físico. No começo vai ser difícil. Vai exigir uma imposição de uma rotina diferente, vai exigir uma imposição de uma alimentação diferente para poder melhorar algum dado meu. Mas quando vira hábito, fica fácil. Deixa de ser gasto, deixa de ser dificuldade. E a sustentabilidade segue na mesma ideia. A hora que ela vira hábito, ela deixa de ser aquele passo difícil. Eu acho que é essa a minha ideia de sustentabilidade. Jorge, por favor.
Obrigado pelo convite, uma oportunidade. Sou Jorge Cassim, sou farmacêutico também tive essa mudança. Nós somos sabor farmacêutico. Comecei no desenvolvimento analítico e depois migrei para relações governamentais e hoje estou como primeiro vice-presidente aqui na Bifina. Fico muito feliz por esse diálogo. Nós estamos no primeiro evento do IFA Summit e já tivemos um painel exclusivo falando de sustentabilidade. Então, vê um movimento importante. E eu acho que para nós, isso é ainda algo maior. Nós estamos aqui trabalhando, provendo saúde. Então, qual impacto eu vou fazer isso para a sociedade? O impacto da geração de resíduos, poluentes. Então, é essa essência que eu gosto que você trouxe também, Sara. A essência que tem que estar realmente... Você está provendo saúde, esse cuidado com o colaborador também, ao lado emocional. Então, eu acho que a sustentabilidade é quando você olha para a cadeia como um todo. A importância, desde o seu cliente e até o seu fornecedor, e sem impactar nos seus colaboradores. Então, eu fico muito feliz desse diálogo aqui e estar participando nesse momento com vocês. Acho que você trouxe uma coisa legal, que a sustentabilidade, antes ela era produzir mais com menos impacto. Só que é uma coisa muito mais ampla. Não é só produzir mais com menos impacto. Tem que produzir mais, obviamente, com menos impacto, obviamente, mas olhando para a cadeia como um todo. E hoje você traz retorno financeiro para a empresa. Exatamente. E uma coisa que você falou, nós estamos provendo saúde. Qual a ideia, qual a lógica de ser uma indústria que promove saúde, mas eu gero um dano no meu colaborador, um dano emocional, nós podemos falar de NR1, que foi atualizada recentemente. Para abordar os riscos psicossociais de cada setor do trabalho. O que adianta eu produzir mais se as comunidades ao entorno da minha empresa sofrem com odor, sofrem com emissões, sofrem com ruídos? Sim. E adianta eu promover a saúde se do outro lado eu estou causando um dano? Sim. Eu vou aproveitar o teu gancho, porque veja, ontem mesmo no nosso painel aqui no IFA Summit, na abertura do nosso evento, foi trazido um ponto relevante que nós precisamos ampliar a capacidade de produção de IFAs, certamente. Nossa capacidade produtiva hoje, em torno de 5%, ela obviamente não atende o que nós esperamos para o Brasil. Nós precisamos fazer isso com a qualidade das normativas internacionais, né? Então, nós precisamos nos colocar como participantes desse mercado global, isso não é inegociável, e isso tem que correr juntamente com as iniciativas ESG, não como um plus ou avulsas, como a Sara fala, mas como literalmente um hábito que a gente introduz na nossa operação. Mas para que isso aconteça, né, passo a pergunta para cada um de vocês com visões complementares. O que falta para a adoção definitiva, ou pelo menos endossar essa adoção para que vire esse hábito? Para que deixe de ser uma agenda paralela e sustentabilidade esteja na mesa principal de discussão das instituições que trabalham dentro desse segmento. Na visão de vocês, onde está o principal entrave, ou, se quiserem, qual é o próximo passo para que essa pauta ela ganhe o próximo impulso de energia? Posso? Por favor. Não, eu queria até pegar a deixa do Murilo no painel, né? A importância de nascer certo. Já fazer correto na primeira vez, né? Não simplesmente desenvolver um processo, desenvolver um medicamento e depois sair correndo atrás. Como eu consigo reduzir os impactos ambientais? Isso. Exato. Isso tem que ser na origem, no desenvolvimento. Quando você começou o protótipo lá do seu projeto, já olhar quais são os materiais adequados, redução de solventes. Esse tipo de solvente eu vou poder reutilizar, vou poder fazer um tratamento. Então, eu acho que... Eu consigo pegar água-mãe e extrair mais... Vai ter que nascer junto, né? Eu acho que a importância é essa. Quando você pensar em um projeto, pode ser um projeto de P&D, de transporte, ou até uma construção dentro, uma expansão na sua fábrica. Mas na origem, você já tem que ter esse olhar ESG. Cuidado com o colaborador e com o meio ambiente, com a sociedade como um todo. Sim. Eu acho, até uma fala que eu trouxe no painel, e eu acredito que você também concorda com isso, é que uma das dificuldades nasce, eu acho que do meia-culpa que o setor de ESG tem que fazer, que no início, né, que eu até participei de um evento recentemente que falou que estava o ESG 2.0. O ESG 1.0, a ideia era conscientizar. Vamos conscientizar. Vamos começar conscientizando. É aquela história, o avião tá todo mundo dentro do avião, não importa se eu tô na primeira classe, se eu tô na econômica, se eu tô na executiva, ou se eu tô lá no fundo sentado atrás, do lado do banheiro. Se o avião cair, vai cair todo mundo junto.
A ideia do ESG, iniciar o ESG 1.0, eu não sei se quiser discordar dessa ideia, ele veio com a ideia de trazer essa luz ao problema. Adianta eu produzir, adianta eu gerar muito produto, se no final das contas eu estou lançando 30 mil toneladas de gases na atmosfera? Adianta se eu estou contaminando um corpo hídrico com algum efluente que esteja rico em óleos e graxas? O que adianta? No final, se o avião cair, vai todo mundo junto. E o ESG 2.0, essa ideia é trazer o que nós trouxemos aqui nesse painel. O painel no final do painel era cases. Porque o ESG 2.0 é trazer o número, trazer a estatística e trazer o resultado. Porque o ESG ele tem que deixar de ser, ele está deixando, na verdade, do meu ponto de vista, deixando de ser uma coisa alegórica e se tornando dado, se tornando prática. Eu acho que essa é uma mudança, esse é um dos desafios que tem, é essa mudança de paradigma. Eu acho que um ponto importante na fala do Murilo, e é a nossa experiência, então eu posso dar essa contribuição, de que nós percebemos que o discurso começa a virar prática na medida em que a gente gera dados, e eles começam a ser utilizados pelas gestões, as direções, né, com o suporte das empresas, como por exemplo as consultorias que hoje estão ajudando a direcionar o mercado, no sentido de, bom, então o que eu faço com esse dado? Eu tenho que tomar uma decisão a partir disso, né? Eu preciso sair da teoria e ir para a prática. E nós hoje já temos alguns projetos, infelizmente aquém do que nós imaginamos que é necessário, que cuidam de endereçar o que eu faço com este resíduo, o que eu faço com esse efluente, e ele não necessariamente precisa ser um passivo. Eu posso, talvez, reinseri-lo na cadeia com uma outra função, ou eu posso encontrar um parceiro que vai ver valor nesse material. E tudo isso experimentalmente, ou seja, isso na prática. Inicialmente em laboratório, nós entendemos que toda ideia ela vai partir do ambiente laboratorial, mas a gente já tem alguns cases de que nós podemos começar a ir para plantas piloto, começar a migrar para o ambiente relevante e mensurar o impacto dessas iniciativas sobre o processo. E aí me permita fazer um gancho. E a percepção de valor que hoje vocês já veem que o cliente, o consumidor, o parceiro tem sobre isso? Ele cresceu? Como que está o sentimento de você sobre, não, eu me importo se você tem medidas concretas ou não em relação a esta pauta? Olha, vou voltar um pouquinho atrás para falar, pegando o gancho do que você mesmo trouxe. Tem muita empresa que já faz ESG sem saber que está fazendo ESG. Já monitora, já faz uma mensuração de alguns tipos de impactos ambientais, porque é obrigatório dentro do contexto do licenciamento. Já faz um acompanhamento de saúde e segurança, porque é obrigatório em outros termos regulatórios do setor. E a governança ela é parte de qualquer organização, de qualquer instituição, exatamente. Então, a empresa só não percebeu ainda que todos aqueles dados em conjunto formam a agenda. E se estruturada para participar integralmente da cultura, desde a alta liderança, né? A história aí do avião, é todo mundo junto. Desde a alta liderança até o colaborador final, lá da ponta do processo produtivo, consegue enxergar que aquilo ali já é o ESG. Ele só precisava ser integrado. Porque o que a gente acaba vendo é que ele fica pulverizado. Então, é uma ação aqui que é o que a gente comentou no início do Summit aqui, né? Pode parecer que ela mascara um impacto muito mais negativo, porque é uma ação pontual positiva, que é eco-friendly ou é verde, e aí pode passar a empresa a ficar naquela linha tênue entre atuar de forma consciente e o greenwashing. A gente não quer que isso aconteça. Então, para garantir que tudo tenha comprovação, o dado que já existe precisa ser integrado para ajudar a tomada de decisão. E aí, já respondendo a segunda pergunta, como consultoria, né, eu acho que eles podem falar muito mais do produto final, mas como consultoria a gente vê que o mercado do consumidor final está crescendo com relação a esse olhar muito mais sustentável. Hoje em dia a gente entende muito mais, né, que quando você investe um valor maior naquele produto, se ele tem uma pegada ambiental maior, de mais sustentabilidade, ele é um retorno positivo para as gerações futuras. A sustentabilidade corporativa ela nasceu da ideia de desenvolvimento sustentável, né? E a gente quer que todos os recursos existam para agora e para as futuras gerações também.
E então a gente precisa olhar com esse lado. A consciência ambiental pelos problemas e eventos extremos que a gente vem vivendo está crescendo. E aí é claro que isso esbarra em alguns casos, como o da indústria farmacêutica, e a química fina no geral. O consumidor final ele vai olhar preço, ele vai olhar genérico, ele vai olhar o que está no mercado de forma mais prática, mais acessível. Mas se a gente tem soluções alternativas, eu acho que essa consciência ambiental está crescendo muito, sabe? No mercado também do consumidor final, não só no mercado corporativo. Acho que do ponto de vista da farmoquímica, o nosso produto, o meu produto não chega com o selo no consumidor final. Infelizmente, né? Infelizmente, né? O meu produto ele tá dentro do medicamento que ele é ofertado à população. Só que eu queria até voltar um pouco, pegando um gancho que você puxou, sobre vou chamar de circularidade, eu vou usar o termo de circularidade, não foi muito bem o que você colocou, mas circularidade, exatamente aquilo que você colocou. O que sai do meu processo? O que sai daquilo que eu estou fazendo? Ele é só um resíduo? Ou ele tem, ou eu consigo agregar valor àquele resíduo para ele servir de matéria-prima, ou para ele voltar para o meu processo, ou servir de matéria-prima para uma outra indústria? E isso nasce, até uma pergunta que foi feita, né? Como integrar a sustentabilidade ao negócio? Ele nasce com uma coisa muito interessante que o Eric trouxe no painel, que é pesquisa e desenvolvimento. Cara, pesquisa, desenvolvimento e inovação, quando você alia a sustentabilidade a isso, só aí você já tem um ganho gigantesco. Só aí você consegue pegar a sua deixa eu pensar aqui, pegou a água-mãe do seu processo. Essa água-mãe eu consigo retornar ela, tirar um pouco mais desse ativo, porque é a lei de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se eu não estou gerando resíduo, eu estou gerando mais produto. Eu estou tendo aumento produtivo. Então, que é outra alusão muito simples. O que é mais prático, né? Eu colocar um colete à prova de balas ou eu tirar o pente? É muito mais efetivo eu tirar o pente. Ou eu vou colocar um colete. O que é muito mais efetivo? Eu deixar de gerar aquele resíduo ou eu mitigar o dano, o impacto daquele resíduo? É muito mais eficiente eu deixar de gerar. Com certeza. Então, tudo nasce com pesquisa e desenvolvimento. Na Globe, a sustentabilidade é aliada justamente à engenharia do processo. Quando você alia a sustentabilidade à engenharia de processo, você consegue ter ganho produtivo, você consegue ter saving no seu processo, você consegue ter outras fontes de rendas, porque aquele seu resíduo, que em tese seria um resíduo, ele na verdade ele passa com uma quebra de paradigma, ele deixa de ser um resíduo e ele passa a ser um coproduto mal aproveitado. Vamos começar, como sociedade, a pensar, em vez de resíduo, ter um coproduto mal aproveitado? Porque daí os ganhos são escalonáveis, assim, em questão de sustentabilidade. E voltando à pergunta, infelizmente, né, o produto da minha empresa ainda não chega. É até difícil explicar para as pessoas o que é farmoquímica. A pessoa fala, você faz remédio, né? Não faço remédio. Eu não faço remédio. Você pega o comprimido de pirona, nele tem crosscarmelose, tem não sei o que, tem isso, aquilo, e a dipirona. Que é o que faz efeito. É o que faz efeito. É isso que eu faço. Mas eu acho que tem que ter algum movimento junto da indústria farmacêutica, junto com a indústria farmacêutica, para gerar algum selo, alguma coisa, até em questão de política pública mesmo, porque isso é, no final do dia, soberania nacional. IFA, em casa, é soberania nacional. Com certeza. Eu não fico dependendo de fora. Importação. Então, algum selo, algum trabalho que seja feito junto da indústria farmacêutica com a indústria farmacêutica para gerar essa identidade nacional. Este medicamento possui IFA fabricado no país. Este medicamento possui IFA com responsabilidade socioambiental. Algo nesse sentido. É uma provocação. E acho que até falando um pouquinho, são questão de momentos, né? Primeiro teve um período de uniformizar a informação. O que é ESG? Né? Até pegando a deixa também da Sara, as pessoas faziam, mas não sabem que aquilo tudo, se for concentrado, é a parte da agenda, exato. Então acho que foi um primeiro momento, as empresas entenderem realmente, né, não só as empresas, mas as pessoas, os estudantes principalmente, aproveitar, desde que nós estamos aqui no Parque Tecnológico da UFRJ, a importância disso na instrução, na academia já nascer com esse conceito, porque você está criando um conceito. No segundo momento, o próprio governo, de certa forma, induzir as empresas nesse cuidado. As iniciativas de PDP, hoje, ela
possuem, né, as parcerias de desenvolvimento produtivo, ela possui um capítulo específico. Você tem que falar, ok, você está desenvolvendo o produto, mas qual o seu impacto para a sociedade? Qual o resíduo que será gerado com isso? Então você tem que mostrar todo esse cuidado socioambiental também, cuidado com os seus colaboradores. Então e depois, através desse uniformizar o conceito, iniciativas do governo, próprios bancos de fomento também. Hoje, para você ter um recurso do BNDES, você já tem que falar, tá, ok, eu ajudo nesse projeto, você pode trazer esse maquinário ou uma construção fabril. Mas qual o impacto social que esse investimento vai trazer? A comunidade ao seu entorno. Exato. Porque daí vem o terceiro momento, que as indústrias começam a ver o ganho. O ganho em retorno, reutilização de materiais mais econômicos acabam sendo forçados. O P&D, né, romper as barreiras, aí buscar alternativas. Hoje na Libs, foi desenvolvida recentemente na Libs uma caixa EcoBox. Justamente nossos produtos oncológicos são de cadeia fria e o diferencial da Libs no fornecimento de medicamentos oncológicos é a celeridade que esses produtos chegam. Antigamente era com isopor e gelo. A quantidade de resíduo que gerado, hoje não. Foi desenvolvido, teve um trabalho longo de P&D, desenvolver uma caixa EcoBox retornável. Então ela tem dimensões que comportam boa parte dos nossos produtos, com ajustes, e você despacha até o cliente e com acordo com as transportadoras, esse material retorna para a Libs para ser novamente utilizado. Então você vê, é um degrau por vez que vai sendo superado, conceito, iniciativas e depois mostrando o resultado. Só para fazer essa complementação, que tem muito a ver com a fala de vocês dois. O resíduo, ele não necessariamente tem uma destinação final de aterro, incineração, aterro controlado e etc. O resíduo, ele é o primeiro subproduto do processo e ainda a gente tem as fases para que ele possa ser reaproveitado, reciclado, coprocessado, para que aí sim você chegue ao estágio final, rejeito. O rejeito não tem como ser aproveitado. E isso está diretamente ligado à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma política que também faz parte muito do processo regulatório das farmoquímicas. E é importante ter esse conceito, porque daí você também tira essa visão de um resíduo para um rejeito. Definindo o conceito, você também consegue promover uma reaproveitamento. A definição de conceito. Porque conceito é o que precisa ser definido, é o que você falou. Resíduo, tá? Resíduo, significa que ele é residual, não significa que ele é o descarte. Não, ele não Chamar é a fase de rejeito final. aí é Exatamente. Excelente. Exatamente. E a Abifina, aí Jorge me corrija, a Abifina ela lida, ela é transversal no sentido de, ela tem uma cadeia, ela não atua apenas como fabricante do medicamento, né? Ele vai trabalhar com várias etapas do processo, e por isso essa transversalidade que a Abifina tem, ela permite esse fórum de discussão amplo. Eu acredito que é um diferencial aqui no sentido de que não é apenas a ponta que o cliente vê, é toda a caminhada que é necessário fazer e todas as oportunidades de melhoria que nós temos na cadeia. E a Abifina pode fazer essa congregação de vamos todos pensar juntos. Então, isso, na minha opinião, é o que potencializa a atuação da Abifina e, claro, falando de sustentabilidade, é a chave para que a gente tire do papel, no menor prazo possível, bons exemplos. Tanto que eu vou pedir para vocês, já antecipando minha pergunta, bons cases que vocês tenham para compartilhar com o nosso público, pequenos ou grandes, recentes ou mais antigos, que já tenham trazido alguma luz sobre, ok, vamos tirar da gaveta. E se vocês têm algum caso dentro da esfera de atuação de vocês, eu vou trazer um exemplo que nós temos aqui. Quando nós entendemos nós atuamos no setor de inovação há 10 anos já, né? E essa pauta que a Abifina nos traz, ela nos é importante desde o início. Quando nós entendemos que não bastava endereçar um resíduo ou uma melhoria de processo, que era necessário, ok, mas isso impacta a indústria realmente? Era necessário que nós fizéssemos o estudo do potencial de mercado daquilo, e olha que particularmente sou químico analítico, tanto que gostei da citação do Lavoisier, do Murilo de quando nós entendemos, ok, mas e para a indústria, qual é o impacto efetivo disso? E a gente teve que trazer isso para os nossos projetos, a gente passou a ter essa visão de, ok, mas então agora eu estou saindo da teoria, e olha que nós estávamos em laboratório, mas teoria, isso vai contribuir para a sustentabilidade. Sem mensurar, isso não nos bastou mais, não.
eu posso melhorar esse processo recuperando isso em 5% ou diminuindo o descarte em aterro em 10%, e isso vai impactar nas métricas A, B e C, que podem ser mensuradas e monitoradas. Então, quando a gente deu esse passo, nós mesmos dissemos assim, opa, nós abrimos uma porta aqui. E os nossos projetos passaram a pensar dessa forma. Então, só ser natural, virou um hábito. Foi doloroso no início, realmente, porque na academia isso ainda está sendo amadurecido e ela naturalmente vai cumprir essa etapa, mas nós no Instituto de Pesquisa precisamos amadurecer no menor tempo possível para tentar trazer hoje no que hoje eu orgulhosamente digo, no nosso ambiente já é um hábito pensar, ok, mas e o impacto real disso? Mas peço para vocês cases, alguns exemplos que vocês possam compartilhar, claro, de medidas que contribuíram para o viés de sustentabilidade. Giovanni, até pegando a deixa, primeiro como você trouxe a postura da Bifina diante de todo esse cenário. Eu acho que é crucial, realmente, a Bifina ter essa bandeira, né? Hoje o nosso fórum é aumentar a produtividade, reduzir o déficit da balança comercial, né? Trazer desenvolvimento, inovação, maior produção de IFA, mas nascer já da forma correta. Já nascer, então ela é um instrumento para dialogar com o governo. Eu entendo que ESG é mesmo, pegando também o nosso passado não tão distante também, é que nem usar cinto de segurança. No primeiro momento foi obrigado. Existiu penalidades. É ruim? Foi doloroso? Foi muito doloroso. Mas se transformou em uma coisa tão natural que e hoje... lógica, né? É tão natural, você fala assim... Não só natural, mas lógica, você acha né? estranho quando alguém não usa o cinto de segurança. Eu entendo a ESG da mesma forma. E você também citou de cases, assim, não só na questão ambiental, mas na questão social também, né? A pandemia mostrou que era possível a gente trabalhar de outros locais. Precisa todo mundo se deslocar todo dia para o trabalho. Eu moro no ABC em São Paulo, né? Eu gastava 1h30 deslocando todo dia para o meu trabalho, 1h30 para ir e 1h30 para voltar. Isso é consumo de combustível, é risco de acidentes do colaborador. E nós fizemos uma mudança radical. No primeiro momento que foi imposto pela pandemia e no segundo momento nós vimos que a Libres estava se tornando mais produtiva no teletrabalho. Então, mudamos o regime de trabalho de mais de 800 colaboradores estão no regime de teletrabalho. Hoje nós temos colaboradores no Brasil e o Brasil afora, atuando. Desde que a sua atividade permita e preserve o horário comercial do Brasil, você pode ir para o Japão, se a sua atividade permitir. Então, você, assim, ampliou primeiro a capacitação de colaboradores. Você não precisa só mais recrutar colaboradores numa questão regional, próximo da fábrica. Não, você abriu o leque. Você reduz a exposição do colaborador. Não precisa se deslocar tanto. Então, são iniciativas... Reduz o risco, né? A exposição ao risco. Exato. O lado emocional também, a possibilidade... Uma pessoa que se desloca para morar mais próximo do trabalho, longe da família, também tem qualidade de vida. Nós falamos... prática, né? Exato. Então, assim, são várias medidas. Por isso que eu falei, ESG não é uma coisa só. É um conjunto de ações que você trabalha com um bem maior, que é prover a saúde. Prover a saúde desde redução de resíduos, menor consumo de nutrientes naturais, né? E o cuidado com o colaborador. Eu gostei de uma coisa que eu fiquei sabendo nessa reunião lá, como é que é a... Elegância corporativa. Elegância corporativa, isso foi maravilhoso. Tem que ser implementado por todo mundo, né? Isso aí Essa reunião dura como é que é? Essa reunião dura uma hora? Assim, no primeiro momento, todo mundo foi para o teletrabalho. E as pessoas achavam que o tempo inteiro que está em casa está disponível para reunião. E o nosso presidente começou a ver que não está sendo saudável. No primeiro momento, ok, mas chegava uma hora que as pessoas iam começar a se ausentar por doença. Falei, pessoal, então instituímos uma regra lá que chama elegância corporativa. Uma das primeiras coisas é o cuidado com o horário da reunião. Ok, uma fábrica trabalha 24 horas. Pode marcar reunião todo dia às 7 da manhã ou às 8 da noite? Tem gente trabalhando. Mas não. Se são reuniões entre áreas distintas, ela tem que preservar o horário comercial. Das 9 até as 5. Bloqueando o horário da refeição. E uma reunião de 1 hora, se ela durar 1 hora, entre uma reunião e outra você não tem tempo para ir no banheiro. Você não tem tempo para fazer suas anotações, se preparar para a próxima reunião. Exato, então a gente reduz. As reuniões de 1 hora duram 50 minutos, tem que ter 10 minutos de intervalo colaborador, e as reuniões de 30 minutos duram 25 minutos, justamente para ter esse momento. E hoje nós somos cobrados por isso, gestores principalmente. Realmente, seus colaboradores estão seguindo a elegância corporativa,
a importância de dividir, né? O lado trabalho, sim, mas o social também é muito importante. É uma política que vocês criaram, mas que está completamente alinhada ao ESG. Tá vendo? Completamente. Eu acho que nessa questão, até pegando um gancho que você falou, a gente faz, as empresas fazem, mas elas não sabem, né? Teve atualização em 2024 da NR1 que ela passou a abordar os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. E a ideia dela é fazer o quê? Você fazer um gerenciamento do risco, avaliar qual tem o risco e depois você faz um plano de ação para mitigação desse risco psicossocial. A gente começou a estudar tudo, ela vai entrar em vigor agora a partir de maio de 2026. E a gente começou a fazer, eu olhei plano de ação, mas a gente já faz tanta coisa. A gente já tem um programa de qualidade de vida, onde é uma ideia, os colaboradores pausam em torno de 40 minutos, uma vez por semana, para fazer uma atividade, fazer um passeio, fazer uma caminhada, jogar um vôlei, fazer alguma coisa. A gente já tinha isso, a gente já tinha a questão de jornada flexível. Então, essa questão de eu faço, mas eu não consigo, mas eu não enxergo o que eu faço, eu não mostro o que eu faço. Então, é de fato isso. Mas um case interessante, esse da questão de social, né? E um case muito grande que a Globo tem, que eu gosto de levar, é a questão dos solventes. Eu gosto de trazer de novo essa pauta. Indústria farmacêutica, o principal ofensor é a questão de solventes. E para ser bem sincero, bem honesto, qual que é, hoje em dia ainda, a questão de... Qual que é a destinação mais comum dada para solventes? Vamos ser honestos, é incineração. E se a gente quebrasse esse paradigma? E se a gente passasse a olhar o solvente não como você comentou, um rejeito? E se a gente olhasse o solvente como um resíduo mal aproveitado? Como um novo insumo, como um coproduto, não como um resíduo, mas como um coproduto do meu processo, que eu posso fazer alguma coisa com ele. E aí puxando de novo a questão de desenvolvimento. O desenvolvimento faz uma avaliação de risco. Esse solvente dá para voltar para a rota, ele não impacta na qualidade do produto. Então o que é feito? Uma recuperação desse solvente, uma purificação desse solvente, ele retorna para a rota, lembrando que é rota dedicada. Caso avalie que tenha um certo impacto, que a avaliação do risco avaliou que tem um risco muito grande, um risco elevado em retornar aquele produto, ele é purificado e aí eu gero uma nova fonte de receita. Ele pode ser revendido para uma indústria que não precisa de um grau de pureza tão grande. Exatamente. Ele Por ainda exemplo, tem a propriedade química, né? A nossa precisa de um grau de pureza 99,9. Uma indústria de thinner não precisa de um acetato de etilo a 99,9. Perfeito. Um acetato de etilo a 95% para uma indústria de thinner, tranquilamente. Então aí você acaba agregando valor à sua cadeia. Você acaba gerando fonte de receita. E numa brincadeira dessa, eu tenho 3 opções. Eu retorno para a minha rota. Se não dá para retornar para a rota, eu revendo. Se não dá para revender, eu faço coproduto. Eu faço coprocessamento daquele resíduo. Pronto, eu tenho 3 rotas sustentáveis. Eu tenho 3 rotas de circularidade de resíduo. Então eu gero, numa brincadeira dessa, eu tenho economia operacional, porque eu não preciso comprar solvente virgem. Eu tenho economia em questão ambiental, justamente porque eu não tenho que comprar solvente virgem. E outro caso, pegando 2025, a Globo circulou em torno de 6.300 toneladas de solvente. 6.300 toneladas de solvente. Eu tive esse insight. Se eu tivesse queimado, quanto que eu teria lançado na atmosfera? A Globo teve, só em 2025, uma economia de 18.800 toneladas de gás de efeito estufa só com a circularidade do solvente. Além da economia financeira. Além da economia financeira. Que você Além paga de uma pra nova... incinerar. Exatamente, além da economia financeira. Economia financeira, porque eu não paguei para incinerar. Economia financeira, porque eu não paguei para fazer coprocessamento. Economia financeira, porque eu tive que comprar menos solvente. Eu tenho até o KPI aqui. Uma economia estimada na casa de milhares de reais só com não ter comprado, por não comprar o solvente, e principalmente economia ambiental, com 18.800 toneladas que eu deixei de lançar na atmosfera. E um próximo passo, a partir do momento que o mercado de carbono for regulado, a ideia é montar um comitê para poder entrar no mercado regulado de carbono, Gerar crédito. para né? gerar crédito de carbono. Isso aí. Me deu Mais gancho, uma receita. Me deu o gancho perfeito aqui. Eu vou ter que aproveitar, Murilo. Então, falar sobre essa questão do mercado regulado e, infelizmente, dizer que a gente vai ter que ir para a nossa fala final do nosso espaço aqui.
antes de falar de mercado regulado, a escala, como nós podemos ganhar na escala, o efeito na escala, ele cresce, ele é potencializado, é uma coisa que a gente não pode subestimar. Seja para pessoas, né? Então vejam, eu posso numa mudança institucional afetar todos os meus funcionários e eventualmente posso transversalizar isso para o segmento como um todo. E o mesmo exemplo que você traz aqui, a questão do solvente, ele é transversal para todo produtor de IFA. Então veja como a escala ela vai favorecer a questão da sustentabilidade. Mas eu passo para vocês para uma fala final sobre próximos passos, né? Onde que reside a próxima pauta? De repente é acelerar um mercado de regulação para premiar essas iniciativas. Na opinião de vocês, passa por, imagino que seja isso, mas gostaria que vocês endossassem ou discordassem, vem da iniciativa privada, vem da pública, vem da inovação, vem de algum player que hoje não está mapeado, ou mesmo vem de alguma região do globo que já adotou alguma iniciativa. Qual é o próximo passo, né? Com quem está a bola da vez, se é que ela existe, para que a gente avance, né? Eu quero falar um pouco de futuro com vocês e queria colher a opinião de vocês sobre isso, né? Porque cada um de nós soma aqui para que a gente possa mapear esse futuro da sustentabilidade no mercado. Então, fiquem à vontade. Por favor. Bom, como a gente já conversou em outros momentos, eu acho que é uma junção de todos esses players, como você comentou, como o George também já comentou. A gente trabalha nesse contexto, assim, para que o ESG se torne integrado, a gente precisa de ter um apoio conjunto, né? Não adianta a consultoria apoiar uma empresa privada apenas porque ela quer se portar competitiva para o mercado. Ela também precisa, para expandir os seus horizontes, de um mercado mais regulado para garantir que aquilo também seja de uma forma criteriosa igualmente para todas, né? Senão a gente tem essas discrepâncias. Uma empresa que executa muito mais do que a outra não vai favorecer o mercado. Pode aumentar em diferencial competitivo, mas aumenta o custo lá na ponta, o consumidor não vai ter esse olhar ainda para esse tipo de insumo, de demanda. Então eu acho que é um trabalho conjunto e, para encerrar, olhar para os dados já existentes como tomadores de decisão. A gente tem bastante coisa que pode ser agregada para escolher rotas mais alternativas, menos poluentes, como é o case da Globo também, que o Murilo trouxe, para a gente olhar com esse viés mesmo, assim. Pra não ficar naquele ping-pong de dados, né? Exato. Ficar dado aqui, dado lá E aí não avança. E para a gente garantir que o setor ele opere de uma maneira constante, efetiva e com menor impacto também, porque o impacto ele é inerente de qualquer atividade, mas ele precisa ser mitigado ou minimizado, né, com decisões mais assertivas. E a regulação ela é muito importante por isso. Eu acho que é uma chave aí. É importante. Obrigado, Sara. Eu acho que como a Sara falou, uma questão mista. O futuro é glorioso. O futuro é glorioso, mas é uma questão mista e que ela exige, eu acho que do ponto de vista das indústrias, elas precisam ter, acho que você até concorda comigo, do ponto de vista de indústria, uma certa assertividade de uma política de Estado. Porque é necessário uma política de Estado que priorize isso. Não adianta, mudou o governo, muda a prioridade. Tem que ser uma política do Estado. Qual que é a política do Estado? A política do Estado é a soberania nacional. Então, a soberania nacional. Porque além de incentivos fiscais, que são, sim, muito, muito atrativos, a gente tem que ter algum outro tipo de incentivo, sei lá, um incentivo em... o produto que usa... O medicamento que usa um IFA nacional, ele tem uma priorização em alguma etapa do processo. Você ter certos incentivos por parte do Estado, não por parte de governo, por parte de Estado, que incentivem esse tipo de mudança, esse tipo de tratativa. Porque às vezes o incentivo fiscal não é tão... Por si só não é suficiente. Por si só não é suficiente. Tá, ok, eu tenho juros reduzidos, mas eu opero com caixa própria. E aí? Então, e um outro ponto importante é mudar, aí a Sara, acho que ela concorda comigo também, mudar a visão que a população tem
de ESG? Porque quando você fala isso, muita pessoa acha que é um monte de gente de braço dado em volta de uma árvore ali. Não, gente, não é isso. ESG é dado, ESG é resultado, ESG é prática. E é muito além do ambiental. É muito além do ambiental. Começou aí, mas é muito além. Exato. O G, o pessoal quase esquece, né? Que já é prática diária, Que né? já é bastante, Exato. que já é compliance. Exato. O G o pessoal esquece, né? A ESG, eu trabalho com... mais fácil, trabalho com meio ambiente. É. Mas não. O social é de extrema importância. É aquilo que eu comentei. Não adianta eu estar produzindo um monte, eu ter uma produção gigantesca, se eu tô jogando um resíduo para a população ao meu entorno. Se eu tô gerando um ruído muito grande para a população ao meu entorno. Então, no meu ponto de vista, o próximo passo é uma mudança muito grande de... Eu detesto essa palavra. Mas ela é utilizada, mindset. A mudança do mindset é que sustentabilidade não é gasto. Sustentabilidade, ganho, é saving e a valorização do meu produto. Não, perfeito. E eu acho que, como você trouxe aqui, a bola da vez está com quem? Todos nós aqui. Eu acho que por isso que estamos aqui dialogando, né? Então, todo mundo está no mesmo avião. Tivemos Comedic no painel, iniciativa privada, então a importância de todos, universidade, centro de pesquisa, consultoria, eu acho que a bola está com todos nós. E utilizar o instrumento da Bifina realmente para dialogar, para trazer o governo para buscar solução junto conosco. E lembrar que também a Bifina teve no ano passado o relatório ESG, que foi divulgado, que eu acho que é um bom ponto de partida, é divulgar as iniciativas promissoras, as iniciativas de ótimos resultados dos nossos associados. E quanto mais nós divulgarmos, com certeza teremos mais adeptos aí, mais pessoas no nosso avião. Exato, mais pessoas, exatamente. Vamos encher esse avião. Vamos encher esse avião. Porque se ele cair, cai todo mundo junto. Não, esse não cai. Não vai cair. Não há de cair. Não há de cair. Temos confiança que não há. Inclusive, em algumas pautas pré-competitivas, nós entendemos que seria interesse de todo associado participar e trocar informação. Então, nem lá na ponta, em algumas coisas cotidianas do ponto de vista de governança e de condução do time mesmo, dos colaboradores, nós entendemos que é possível e a Bifina, ela se posiciona dessa forma, a gente recebe ela entende que ela já está consciente. Então, é fundamental. Também acho, tá, que a bola da vez ela está dividida, na verdade, entre todos nós, e eu gostei do evento, porque não estamos discutindo será que precisamos de sustentabilidade, não é. Como vamos fazer isso acontecer com mais ênfase, Qual né? o próximo passo? Qual é o próximo passo? Só isso já me deixou muito feliz. Eu estou conversando com os pesquisadores que estão acompanhando aqui, eles disseram assim, nossa, estamos conversando sobre aí o que vamos fazer. Ninguém mais, está todo mundo convertido aqui já. A gente só precisa multiplicar isso para a academia, para a sociedade, na nossa casa, né? Muitas vezes na nossa casa mesmo a gente ainda tem que levar a pauta. É esse gancho que eu queria trazer, porque foi tem uma questão muito divertida lá na empresa. Que é o seguinte, todo ano a gente faz a Semana do Meio Ambiente, na semana ali perto de 5 de junho ali. E a ideia é promover justamente conscientização. Sim. Nós fazemos a rodada de palestras e prêmios, brindes para as pessoas que participam. E ano passado eu tive uma ideia. Eu falei, bom, eu vou fazer uma gincana de pegada de carbono. Eu compartilhei um link de uma calculadora. Falei, gente, todo mundo que quiser participar, faz aqui esse link de pegada de carbono e pode concorrer a uma bicicleta. A minha ideia é trazer pessoas para o evento. Sabe o famoso, eu tentei pescar. Uhum. O resultado foi muito mais legal do que eu esperava, porque um dia eu fui tomar café, cheguei no refeitório, na copinha, tava o pessoal assim, ó, mas a sua pegada é 8.000? A minha é 12? Como que você... Aí eu falei, nossa, que legal, conscientização. É essa a palavra, conscientização. É aí que nasce a educação Foi ambiental. muito legal. Eu olhei esse pessoal assim, ó, mas eu gasto 3, eu gero 3. Eu gero 8, como assim? E o que você faz? Eu faço isso aquilo. Achei muito divertido. A discussão de corredor é riquíssima. Foi muito O legal. momento do cafezinho é sensacional. Surgem as melhores ideias, né? Gente, obrigado mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente continue aproveitando o evento e multiplique através desse videocast com o pessoal de casa as discussões, um pouco das discussões que estão aqui. Espero que a gente continue discutindo esse tema e que tenha boas iniciativas pelo futuro, viu? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você. Eu que agradeço. Obrigado, colega.